Olá pessoal, tudo bem? Do site da empresa Mr. Handman. Nesse vídeo aqui eu vou passar um pouco sobre as dicas de pré-instalação de ar-condicionado. Esse equipamento que a gente instalou aqui da Electrolux, na verdade é um B-Split, tá? São duas evaporadoras e ela está instalada em paredes opostas. Eu vou fazer esse vídeo aí comentando aí como foi a pré-instalação e eu vou dar algumas dicas, alguns cuidados que os instaladores têm que ter, os clientes também devem ter na hora de escolher o equipamento, na hora de preparar toda a infraestrutura para espera do equipamento, tá bom? Isso aí. O que é pré-instalação ou infraestrutura para ar-condicionado? A pré-instalação, como a própria palavra diz, é a instalação da infraestrutura para receber o ar-condicionado, sem que seja necessário qualquer intervenção de alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura ou acabamento em gesso. A pré-instalação traz agilidade ao cliente quando se deseja instalar o aparelho de ar-condicionado futuramente, evitando quebra-quebra. Quais são os principais pontos a serem observados durante a pré-instalação? Primeiramente, é importante de mencionar a carga térmica do ambiente. A partir daí, você saberá as medidas aproximadas do equipamento e, portanto, as bitolas de cobre que serão chumbadas na parede. É importante também saber por onde vai correr o dreno. Ele pode ser ligado em banheiro, canaletas, canos fluviais ou qualquer outro ponto de rede hidráulica. E, em alguns casos, há necessidade de instalar a bomba de dreno no equipamento, pois não existe queda do ponto de drenagem em relação ao ponto de fixação da evaporadora. Também é importante saber por onde vai correr a linha frigorígena, ou seja, a linha de cobre revestida de isolante térmico. Depois de definir a passagem da linha frigorígena, deve-se ter cuidado com a parte civil. Vigas, suportes, colunas podem impedir a interligação da unidade interna com a externa. É muito comum, durante a pré-instalação, colocarem a caixa de passagem muito próxima do teto. Dessa forma, a evaporadora ficará muito próxima do teto e o respiro da máquina ficará comprometido. Em alguns casos, a infraestrutura precisa ser refeita, pois não há possibilidade de fixar a evaporadora no teto. Nos próximos slides falaremos sobre os principais materiais envolvidos na pré-instalação. Caixa de passagem. A caixa de passagem é uma caixa de plástico no formato retangular, com diversas aberturas feitas manualmente, e serve para proteger a linha frigorígena durante a obra. Esse material evita quebras nas paredes e retoques de pintura. Na foto do lado esquerdo, vocês podem observar o posicionamento da caixa de passagem, como mostrado no começo deste vídeo. Foram realizadas duas pré-instalações nessa parede, em lados opostos para evaporadoras de 9.000 BTUs. Pessoal, detalhe importante, a caixa de passagem foi posicionada a aproximadamente 45 cm da parede, em relação à linha inferior de corte para a abertura da caixa. Por que 45 cm? Veja bem, a máquina de 9.000 BTUs tem aproximadamente 30 cm de altura. Os manuais dos fabricantes, em geral, solicitam 15 cm de distância da evaporadora até o teto. Portanto, nessa instalação, tivemos espaço suficiente para o respiro da evaporadora. Outro detalhe importante: observe esta foto. Deve-se ter muito cuidado ao colocar o esquadro ou suporte de fixação da evaporadora na parede. Se for posicionado muito para baixo em relação à caixa de inspeção, o dreno da evaporadora não ficará em posição de queda. Em muitos casos, acaba caindo água pela evaporadora, então a dica é alinhar a parte inferior do esquadro com a linha inferior de corte para a abertura da caixa de passagem. Como vocês estão vendo na foto, é a linha vermelha que deve estar alinhada com a parte inferior do esquadro.
Linha frigorígena. Em geral, na pré-instalação são passados a linha de sucção, mais grossa, a linha de expansão, a mais fina, e o conduíte. Dentro do conduíte, em geral, passa-se o cabo PP e o cabo elétrico para alimentação da máquina. É importante que durante a montagem da linha frigorígena na infra, todas as linhas citadas acima sejam amarradas a cada 60 cm com fita silver tape. Deste modo, você evita que uma linha fique mais longa que outra ao fazer curvas e passagem pelos recortes nas paredes. Ao fixar o conduíte na linha, você também deverá esticá-lo sempre, pois isso evitará o curvamento dele. Caso contrário, a passagem dos cabos elétricos será dificultada. Dica: quando a distância entre as unidades evaporadora e condensadora é muito longa, sugerimos colocar arame dentro do conduíte para facilitar a passagem do cabo PP. Quando for passar o cabo PP, você deve cortar pelo menos 1,80 m a mais do que a linha de cobre. Quando fixar o cabo PP com a linha de cobre, mantenha pelo menos 90 cm de sobra para cada extremidade. Deste modo, 90 cm de cabo PP ficarão dentro da caixa de passagem. Esse trecho adicional de cobre facilita durante a interligação nas máquinas, tanto na evaporadora quanto na condensadora. Olhando de frente para a caixa de passagem, a linha frigorígena deve entrar sempre da esquerda para a direita. Por quê? Ora, olhando de frente para a evaporadora, o trecho original de cobre dela vem sempre da direita para a esquerda. Se a passagem estiver correta na caixa de inspeção, é possível o engate das linhas. Já o contrário seria impossível. É isso aí, pessoal! Essas foram algumas dicas que eu compilei ao longo do meu trabalho. Se vocês tiverem outras dicas ou dúvidas, podem comentar abaixo deste vídeo. Este é um canal para compartilhar conhecimento. Em breve estarei postando outros vídeos. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos!